Desculpa, deputado Marcelo Ramos, só para confirmar a inscrição do deputado José Ricardo no tempo do PT. Senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, senhor presidente, nós ontem tivemos o último dia de prazo para apresentação de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um momento importante, apesar de pouco valorizado historicamente, mas um momento importante que define os rumos que orientarão a lei orçamentária que será votada no segundo semestre. Infelizmente, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas tem pouca tradição de um debate mais coletivo em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não só um debate com a sociedade, que esse é absolutamente nulo, mas também pouca tradição de um debate interno sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de um diálogo maior, de explicações por parte de técnicos de governo, de um debate mais profundo sobre as emendas e sugestões apresentadas ao projeto de lei orçamentária. Ontem, deputado Marco Rota, um repórter me perguntava se eu entendia que a não aprovação de emendas à LDO era uma atitude de desprestígio à bancada de oposição. E eu respondi a ele dizendo que não é uma atitude de desprestígio à bancada de oposição, mas é uma atitude de autodesprestígio do parlamento enquanto coletivo, de situação e de oposição. É uma atitude de autodesprestígio do conjunto dos deputados desta casa, do parlamento enquanto instituição. Porque a hora que, historicamente, nós derrubamos todas as emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós estamos dizendo à sociedade que nenhum de nós, deputado Zé Ricardo, é capaz de dar uma contribuição que qualifique ou que promova ajustes à lei encaminhada pelo Poder Executivo. Nós estamos dando um atestado de que o governador sozinho é capaz de pensar e planejar melhor as ações do Estado do Amazonas do que o conjunto dos 24 deputados. Portanto, eu entendo essa postura dos parlamentos de impedir a aprovação de emenda das leis de natureza orçamentária, tanto no plano plurianual, como na lei de diretrizes orçamentárias, como na lei orçamentária, uma atitude de autodesprestígio, uma atitude que fragiliza a independência do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. A Câmara Municipal de Manaus deu um sinal importante esse ano. A Câmara Municipal de Manaus aprovou 21 emendas, deputada Conceição, à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Poderia até ser vontade do prefeito, e geralmente é, que nenhuma emenda fosse apresentada, fosse aprovada. Mas a Câmara impôs-se enquanto poder, e nós precisamos, nesse momento, impor a Assembleia como um poder independente e capaz de colaborar com a qualificação das ações do governo. De minha parte mesmo, apresentei 18 emendas, fora as emendas apresentadas em conjunto com o deputado Luiz Castro e com o deputado Zé Ricardo, mas quero aqui destacar duas emendas que são fundamentais, que não desvirtuam em momento nenhum os objetivos traçados pelo projeto de lei encaminhado pelo Executivo e que respondem a anseios necessários e urgentes por parte de segmentos importantes do povo do Estado do Amazonas. Ouvi hoje cedo no Pequeno Expediente o discurso do deputado Cabo Maciel, defendendo aqui desta tribuna a necessária revisão do valor da etapa, que é como se fosse a ajuda de alimentação para os praças que são deslocados para o interior, e do auxílio moradia, que é pago aos praças da PM deslocado para o interior. Quero dizer ao deputado Cabo Maciel que tem a chance de transformar as palavras em ação concreta, porque apresentei uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, criando um programa
o programa de valorização dos praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, incluindo nesse programa 3 subitens, 3 ações. A primeira ação, a transformação do valor hoje fixo pago pela etapa no valor variável equivalente a 30% do soldo do praça da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Não só para que ele receba mais agora, mas para que a cada vez que ocorra a revisão do seu soldo, também ocorra a revisão do valor da alimentação que ele recebe. O segundo item, o auxílio moradia, estabelecendo que o auxílio moradia deixe de ser, deputado Zé Ricardo, o valor fixo que é hoje de R$300 para qualquer localidade do interior do Estado do Amazonas. Portanto, um praça do município de Iranduba recebe o mesmo valor de auxílio localidade de um praça que está em Japurá, que está em Juruá, que está em Itamaraty, que está em Pixuna. Isso não é razoável. Portanto, estou propondo que o auxílio moradia passe a ser um percentual e um percentual variável. Quanto mais distante da capital, maior o valor do auxílio moradia pago ao praça. E por fim, ainda nesse programa de valorização dos praças da Polícia Militar, a garantia de recursos para a realização de promoções de soldados para cabos e de cabos para sargentos, registrando que de cabo para sargento estão represadas as promoções. O governo do Estado realizou promoções de cabos que estão à disposição de órgãos públicos e efetivamente não cumpre com o seu dever de promover aqueles cabos que atuam na atividade fim de combate ao crime e de atuação no programa Ronda nos Bairros. E o segundo programa que destaco em relação às minhas emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias é algo, deputado Luiz Castro, fundamental para que exista previsão orçamentária no ano que vem. Em agosto do ano que vem, acaba o prazo estabelecido pela lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos para que os municípios transformem os seus lixões em aterros sanitários. Os municípios que não transformarem os seus lixões em aterros sanitários até agosto do ano que vem, eles ficarão impedidos de receber repasses voluntários da União. Isso é extremamente grave para municípios do interior do Estado do Amazonas, que toda a sua capacidade de investimento está vinculada a repasses voluntários da União, já que de recursos próprios os municípios não têm praticamente nada. Portanto, é preciso que o governo federal, que estabeleceu uma obrigação para os municípios, para os prefeitos, garanta, em conjunto com o governo do Estado, linhas de financiamento para que os prefeitos tenham condições não só de transformar os seus lixões em aterros sanitários, mas também em manter esses aterros sanitários em funcionamento. E por que, deputado Vicente, isso é tão importante? Isso é tão importante porque nós estamos falando de um estado que tem 62 municípios, dos quais apenas um tem aterro sanitário, Manaus. Os outros 61 municípios do interior do estado do Amazonas têm lixões e não têm condições de transformá-los em aterros sanitários com recursos próprios. Portanto, é necessária a criação, já ouço o deputado Luiz Castro, de um programa previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que o governo do Estado já garanta recursos no orçamento do ano que vem para transformar os lixões em aterros sanitários e para garantir recursos de manutenção desses aterros sanitários. Ouço o deputado Luiz Castro. Rapidamente, deputado Marcelo. Vossa Excelência tem razão. O interior teve 2 aterros sanitários, de Quari e de Carauari, que as prefeituras não conseguiram, não souberam mantê-los, e de Carauari virou lixão. E a prefeitura... Então, se não houver, de fato, uma política do Estado, nós vamos ter enorme dificuldade. E até o município que, eventualmente, conseguir implementar, não vai conseguir manter. Então, nós precisamos realmente avançar nessa direção e o seu pronunciamento é muito oportuno e importante. Obrigado, deputado Luiz Castro. Diante disso, eu quero fazer um apelo à Comissão de Economia e Finanças, que agora analisará as emendas,
no sentido de ter o devido cuidado e de ter a devida independência para que nós possamos fazer os ajustes necessários na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aproveito, senhor presidente, para solicitar a um projeto de lei de minha autoria, com um substitutivo feito pelo deputado Chico Preto, que inclui as ações vinculadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos entre as possibilidades de gasto do Fundo de Desenvolvimento do Interior, do FTI. Esse projeto foi a sanção do governador, voltou para a sanção tácita desta casa e até agora não foi colocado em plenário para a sanção tácita. Quero solicitar à mesa, mais uma vez, renovar esse pedido de que o projeto venha a plenário para que seja sancionado e essa regra passe a valer a partir do ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente.